Bom, nesse vídeo eu vou ensinar você como você estruturar a sua peça para a segunda fase da OAB, tá? Então fique comigo até o final. Esse é um vídeo importantíssimo, né? Ele é um GPS, é um mapa da peça, é o seu esqueleto, né? Ele é basicamente o seu rascunho da segunda fase, da prova da segunda fase, tá bom? Então, antes de mais nada, já deixa o seu like, deixa o seu gostei, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo com um amigo, dá uma conferida aí no link da descrição. Eu tenho um conteúdo, né? Eu tenho um curso completo para a segunda fase da OAB em Direito Penal. Clica aí, dá uma olhada lá. Tem alguns vídeos de apresentação sobre o curso. Tem também uma aula gratuita para você ter uma experiência comigo como um professor de uma aula completa, tá bom? Então vamos lá. No vídeo de hoje eu quero ensinar você como você estruturar a sua peça. Eu fiz um vídeo, né, de 3 dicas ali, como de dicas iniciais para você começar os seus estudos na segunda fase da OAB. E eu falei para vocês, né, que traria alguns vídeos específicos. E no vídeo de hoje eu quero trazer a estrutura da peça, tá? Compartilhar uma tela aqui com vocês. É o seguinte. Antes de compartilhar, eu quero falar o seguinte. A estrutura da peça, quando eu falo estrutura da peça, eu quero dizer um mapa, né? Até mesmo um rascunho, né? Pode servir também de rascunho para você. No dia da prova, você vai ter duas folhas, a folha de rascunho e a folha de resposta. Então, a primeira coisa, você precisa rascunhar ali e depois você precisa passar por papel. Na hora de você fazer um rascunho, não é recomendado que você faça um rascunho da peça mesmo em si. Não é recomendado você fazer isso, porque isso gera muito tempo. Imagina você fazer rascunho, depois passar limpo, fazer rascunho, passar limpo, você não tem tempo de fazer isso. Corre o risco de você não conseguir entregar a prova a tempo, tá? Então, se você montar essa estrutura, se você usar essa estrutura como seu rascunho, vai ser excelente para você passar para o papel depois, tá? Aí, se você tiver dúvida, cara, como que eu escrevo isso? Aí você vai escrevendo lá, tenta escrever rascunho, né, alguma coisa. Eu falei para vocês, né, de como você monta a sua tese de defesa, como você passa o seu raciocínio para o papel. Eu ainda vou fazer um vídeo sobre isso, mas é um vídeo bem legal. Ele é um vídeo curtinho também, vale a pena você assistir, tá? Talvez já esteja disponível aí para você. Esteja disponível, né? Então, nesse vídeo aqui eu vou falar especificamente sobre a estrutura. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. É o seguinte: eu gosto de dividir a estrutura da peça em 8 partes, tá? 8 partes. Por quê? O que cada parte identifica? Quando você lê o enunciado, o examinador ele vai dar todas essas informações aqui para você. Então, eu dividi basicamente as 8 informações necessárias para que você vá bem na segunda fase da OAB, e são essenciais para que você consiga encontrar suas teses de defesa, para que você consiga estruturar sua peça, para que você consiga identificar as teses de defesa criminal e também para que você busque as informações de forma correta e não deixe passar nada. Então, imagine o seguinte: se você decorar isso daqui, no dia da prova, por exemplo, até mesmo antes de você ler o enunciado, você vai escrever tudo isso aqui, ó, já escreve, ó. Peça processual, competência, procedimento, do crime, tipicidade, das datas, séries de defesas e pedidos, né? Já faz isso aqui para você ver e começa a ler a prova. Aí depois você vem preenchendo essas questões. Por exemplo, peça processual. Qual peça você identificou? A identificação da peça. Identifiquei aqui, ó, que é uma apelação. Aí beleza, você escreve aqui, ó, apelação. Competência. Competência da apelação, você já sabe que o endereçamento é a primeira fase, né? A interposição é para o juiz de primeiro grau e as razões é para o desembargador do TJ, né? Do TJ, do Tribunal de Justiça, né? Do estado em que o examinador te der ali. Procedimento é comum ou especial? Aí você tem que identificar se é comum, se é especial. Por exemplo, se for uma resposta à acusação e for drogas, por exemplo, vai ser um procedimento especial. Aí você tem que obedecer lá os ritos, né, da lei de drogas. Se for, por exemplo, funcionário público, o código tem ali um próprio rito de funcionário público. Inclusive, o nome da peça muda, né, e algumas teses de defesa também são específicas para quem é funcionário público, né? Tem tese ali de defesa de funcionário público que não tem, por exemplo, para o comum. Então, você precisa entender qual procedimento que é. Do crime, tipo penal imputado ao réu, que você vai colocar. Por exemplo, se é um homicídio, você vai colocar um 21. É homicídio qualificado, você vai colocar o homicídio aqui, a qualificadora, né? Tipicidade. Aí você vai, enquadramento da conduta ao réu. Aí você vai ver esse tipo penal aqui imputado ao réu. Ele condiz com a conduta dele. Se a palavra, se for não, aí você já vai colocar, ó, não tem tipicidade. Você já sabe que você já sabe que aqui vai ter uma
uma absolvição ou uma desclassificação, né? E as datas. As datas são importantíssimas, tá, gente? Importantíssimas. Então, o que você vai colocar? Todas as datas. Então, você coloca das datas, aí você pode colocar por 6, igual aqui, ó. Igual a tese de defesa criminal. Ó. Então, A e B, entendeu? Então, você pode colocar das datas. Por exemplo, a primeira data é data do fato, data do crime, data da prisão, data do oferecimento da denúncia, do recebimento da denúncia, né, data da condenação. Por quê? Todas as datas, inclusive qualquer data que ele der ali para você, você vai colocar a data e vai colocar na frente o que é essa data. Por quê? Se você identificar, por exemplo, que só tem 2 datas na peça, você já identificou que não tem prescrição. Você não vai ficar perdendo tempo buscando prescrição. Agora, se você colocou uma data aqui, ó, por exemplo, data do fato. Vamos supor que a data do fato aqui está 28/11 de 2012. Aí ele recebeu a denúncia 20 de dezembro de 2024. 20 de dezembro de 2024. Aí você já sabe que, cara, vai ter prescrição. Porque é uma data muito longa uma da outra, né? Por exemplo, se tem data de promulgação da lei, aí você vai ter retroatividade da lei. Ou às vezes o juiz ali aplicou a outra atividade, você vai precisar afastar. Então, as datas, ela é importantíssima para você desenvolver suas teses de defesa, tá? E também tem a questão da publicação. Publicação não, da interposição. Se for recurso, né? Ou apresentação de alguma defesa. Porque você sempre vai ter que datar no último dia do prazo. Então, a data da intimação aqui é importante você colocar. Toda prova vai ter, tá? Então, toda prova você precisa, vai ter ali questão do prazo de interposição de recurso, prazo de apresentação de peça e o examinador sempre pede o último dia, tá? Aí depois você vem para as teses de defesa, porque quando você datar, você datou aqui tudo certinho, as teses de defesa do criminal vai ficar fácil para você, porque pelas datas aqui você já sabe, por exemplo, que não tem prescrição. Então, a sua tese de defesa, você já não vai perder tempo com prescrição. Aí você tem lá, marquei uma data aqui de promulgação da lei. Ó, ele está falando que a lei foi promulgada depois da data do fato do réu. Então, às vezes, se for uma novatio legis impejus, que é pior para o réu, né, que vai ali, por exemplo, aumentou a pena. Então, esse novatio legis impejus que fez o aumento de pena não pode ser aplicado a ele. O que vai acontecer? O examinador vai colocar que foi aplicado, entendeu? Então, se ele colocou a data lá, porque ele quer que você combata isso através da retroatividade da lei, tá? Ou irretroatividade da lei mais severa para o réu, tá? Então, você já sabe, né? Dependendo das datas aqui. Então, temos as preliminares de mérito e a de mérito. A primeira coisa, você buscar as preliminares de mérito, tá? Rafa, dá um exemplo de preliminar de mérito, tá? Se você identificou aqui que, por exemplo, é uma resposta à acusação, qual que é a preliminar de mérito aqui da resposta à acusação? Por exemplo, exceções. Então vamos dar uma olhadinha, ver se tem algum caso de exceção, por exemplo, entendeu? Aí é uma preliminar de mérito. De mérito aqui, ó, na questão da resposta à acusação, absolvição sumária. Aí você dá uma olhadinha lá no 397. 367, não lembro agora o artigo. Mas você dá uma olhadinha lá. Acho que é o 397 mesmo. Aí você dá uma olhadinha lá e vê qual que são as causas de as causas de absolvição sumária. Outro exemplo aqui de preliminar de mérito, rejeição da denúncia. Dá uma olhadinha lá nas causas de rejeição da denúncia, tá? Então, assim, as teses de defesa, quando você faz essa estrutura, você estruturou data, aí você vem em tese de defesa, de mérito, de preliminar de mérito, já é o seu rascunho. E pedidos, tá? Por exemplo, se eu colocar pedidos aqui, reconhecimento de prescrição, por exemplo, eu vou fazer das exceções, aí depois de mérito, você vai colocar lá da absolvição sumária, da desclassificação do crime, tá? Então, assim, quando você tem os pedidos formados aqui, você já tem o tópico, né? E você já tem preliminares de mérito e de mérito. Aí, na hora de você passar para o papel, na hora de você passar a sua prova, usar isso como rascunho, já vai estar top demais, cara. Já vai estar ali muito bom. Caso você rasure, né? Se você tiver com medo de rasurar, dá uma treinada, né? Pega ali a folha de rascunho e dá uma treinada. Por exemplo, qualifica o cara, qualifica ali o seu cliente, qualifica, por exemplo, o endereçamento, faz endereçamento, tenta, se você tiver com dificuldade, por exemplo, em desenvolver o seu argumento, treina ali também no caderno de rascunho. Mas isso daqui você não vai precisar fazer no seu rascunho uma peça. Porque não é recomendado que você faça uma peça. Se você fizer peça no rascunho, você vai estar perdendo muito tempo. Porque imagina que você faz uma peça no rascunho para passar limpo depois. Cara, isso é muito tempo. Talvez não dê para você
terminar essa prova. E ainda tem as questões, não é a peça, mas 4 questões, como que você vai fazer? Né? E as questões também tem ali folha de rascunho. Então, se você utilizar essa estrutura aqui, tanto para peça, tanto para as questões, também serve para você utilizar, né? Se você, porque assim, a única diferença das questões e da peça é que o examinador ele te dá o enunciado e quer a resposta em forma de peça. Nas questões ele te dá o enunciado e ele quer a resposta sua na forma discursiva. Então, é a única diferença. Mas se você pegar os dois casos, ele narra os dois casos bem parecidos, né? Tanto é que daria para fazer uma resposta em peça também das questões. Então, isso aqui vai te ajudar bastante, tá bom? Então, se você prepara o seu print aí, ó, prepara o print, dá um print nessa tela aí, grava isso daqui, ó. Se você puder imprimir, imprima, cole na geladeira lá e marque isso. Você tem que gravar peça, competência, procedimento, crime, tipicidade das datas, cidade de defesa e pedidos, tá? Você tem que gravar isso para que você lembre e que isso fique na sua mente, tá? Você precisa decorar isso daí para que você vá bem na hora da peça, para você usar isso como rascunho, para você ganhar tempo e você também ter um norte daquilo que está fazendo e não ficar perdido. Tá bom? Então esse foi o vídeo de hoje. É um vídeo curto, né? De 12 minutinhos aí, 13 minutos, né? 12 minutos. Então, espero que você tenha entendido. Espero que tenha um proveito para você. Se você gostou, deixe seu like aí, compartilhe com um amigo. Já, se você não for inscrito no canal, já se inscreva. Dá uma olhadinha no link da descrição, que eu tenho um curso completo ali de segunda fase da OAB. Dá uma olhadinha lá, vê se a gente se identifica, né? Porque, assim, não existe professor ruim nem bom. Quer dizer, existe, né? Mas existe também a conexão do professor-aluno, né? Se você, às vezes, pode ser o melhor professor do mundo. Se o aluno não tiver uma boa conexão com esse professor, dificilmente ele vai entender a aula dele, né? Então, se esse foi o seu caso, se você se identificou, se a minha aula ela é clara para você, se você entendeu tudo que eu quis dizer, então, na verdade, nós temos uma conexão. Eu aguardo você lá no nosso curso, né? O nosso curso é completo, né? Ele é ali 50 dias, tem cronograma, tem material de estudo, tem as aulas práticas, tem simulados, né? Tem ali uma conversa comigo, tem grupo de WhatsApp de estudos onde eu participo desse grupo e você pode conversar comigo diretamente. Se você tiver dificuldade, eu atendo você via WhatsApp, a gente conversa aí via Meet ou Microsoft, enfim, qualquer outra ali chamada de vídeo para a gente entender qual é a sua dificuldade e te ajudar. Tá bom? Então é isso. Um grande abraço. Dá uma conferida aí nos vídeos que tem várias dicas para você segunda fase. Tá bom? Um abraço e até mais.